E aí pessoal, tudo bem? FoxWalker na área, e nesse vídeo analisando o 7º episódio da segunda temporada de Fear the Walking Dead, levando em consideração os momentos mais importantes e os personagens que mais se destacaram durante o progresso do próprio episódio. Então vamos começar com essa análise. Então, eu acho que o primeiro ponto que tem que ser destacável, né, durante o desenvolvimento desse episódio, de modo geral, é o foco em vários personagens. Sim, vários personagens começaram a ser focados e tal, cada um com seus devidos problemas, e isso é até um pouco interessante, né, porque cada um teve seus devidos problemas, cada um tentou desenvolver eles, tentou resolver, e ao mesmo tempo surgem novos problemas. Esse pode ser considerado um ponto positivo quando vários personagens são focados. Esse foi o forte do episódio de modo geral. Porém, há sempre um ponto negativo nessas questões, que, ao mesmo tempo que há uma diversidade de tramas, houve também uma desvalorização de uma trama muito maior. Que durante o episódio inteiro, a trama maior, no caso a trama de fundo, era simplesmente a questão deles tentarem se dar bem com a Célia. Que no final das contas tudo pegou fogo e eles tiveram que sair do local. É simplesmente isso, sacou? Essa foi a trama geral. E as tramas mais, como posso dizer, fixadas nos personagens, uma coisa mais precisa, foi bastante desenvolvido com foco em vários personagens, e eles serão desenvolvidos, no caso, eles serão analisados durante o processo desse vídeo, mas de forma geral foi isso, foi mais problemas secundários do que o problema geral. Então vamos começar analisando com o primeiro personagem, a própria Célia, que nos episódios anteriores, desde o primeiro aparecimento dela, que foi no último episódio, ela apareceu, demonstrando sua visão sobre os zumbis, uma visão meio diferenciada, meio à la Herschel da vida, mas com algumas devidas diferenças, mas ela sempre se demonstrou ser uma pessoa meio simpática, amigável, sempre com um sorriso no rosto, até mesmo com um ponto de manipulação ali no meio, mas sempre mantendo um sorriso, sempre tentando manter sou positivo e tal e tudo mais. Mas nesse episódio, ela meio que pode ter perdido um pouco do controle, ou pode até ter demonstrado uma outra face devido à morte do seu filho, de uma forma inapropriada, as ações do Strange, o grupo lá fazendo merda e tudo mais. Então deu pra ver uma outra face dessa personagem, e essa, como posso dizer, essa diversidade de postura da personagem em si foi bastante agradável, mesmo ela não sendo tão focada assim. Mas foi interessante, porque ela é meio que uma vilã, mas quando a vilã começa a demonstrar várias posturas diferenciadas é legal, apesar dela não ter sido tão focada assim, o que a torna meio descartável no processo dos focos secundários. Agora, em relação a Madison, ela se botou numa questão de inflexibilidade total, que primeiro é que ela não tentou ver as coisas de forma diferenciadas, Primeiro que a Célia falou, a gente vê os zumbis de uma forma diferente, vê de tal forma, ela explicou direitinho o processo. E a Madison falou, não, isso não é assim que funciona, é a minha forma que é a correta e tal. A Madison é meio ditatorial, sacou? Desde a primeira temporada, uma representação de mãe coruja, uma figura materna, mas nesse episódio ela realmente foi escrota pra caralho. Primeiro que ela não quis saber de como era a visão diferente das outras pessoas, dizendo que a visão dela é a correta. Depois o Nick chegou pra ela e falou, você não muda, ela não se adapta. Falando da questão da Célia, de toda a situação geral, e a Madison falando, eu tô tentando entender você e tudo mais. Cara, muda, sacou? A personagem não muda. Total inflexibilidade da personagem, a postura dela. E por último, a Alicia, A Alicia, tava todo mundo lá se resolvendo, como é que eles iam sair do local, pegar suprimentos e tal. E aí a Madison falou, quando o Travis voltar da colina, a gente parte. Aí a Alicia falou uma frase bem interessante. E se o Travis não quiser ir embora? Aí está o ponto. Aí o que a Madison falou? Ele vai voltar. Como se ela estivesse falando que o Travis ia aceitar a opinião dela e todo mundo ia embora. Tipo, a Madison inventou, falou como se ela fosse o Travis. Ela foi escrota pra caralho nesse episódio. Eu acho que o único ato decente da personagem, de modo politicamente correto, é a questão dela matar a Célia de modo indireto, trocando ela numa jaula cheia de zumbis. Foi legal da personagem, mas é também bom, É bom também ver um lado mais escroto dos personagens de modo geral. E a Madison tá fazendo um belo trabalho, fez um belo trabalho nesse episódio sendo escrota, apesar de que ela tem que começar a se adaptar também, Ela não tá se adaptando, ela tá só tomando as atitudes que ela acha correto. Fala, cara, muda, se adapta, seja flexível. Só que ela não tá sendo meio escrota, Então, esse foi o lance da personagem nesse episódio. Em relação ao Nick, ao contrário da sua mãe, teve uma postura muito mais empática, usando e abusando daquele truque de sangue, Trazendo o Luiz zumbificado de volta à sua família, sendo foda pra caralho, Tentando criar, uma pacificação entre os dois grupos, Eu achei isso fantástico do personagem,
uma total empatia, ele é amigável e tal, um dos melhores personagens de Fear the Walking Dead. O único problema é que ele falou do sangue, daquele truque de sangue, falando, eu posso passar entre os zumbis, eu não vou morrer. Confiança demais é um problema. E esse pode ser o erro do personagem que pode causar sua morte lá na frente. Mas, de forma geral, o personagem foi muito maneiro nesse episódio. Porra, tentando resolver as paradas de forma natural e tal, e a Madison só enchendo o saco dele, enfim. O Nick tá realmente se destacando de modo agradável. Em relação ao Travis e o Chris, finalmente teve uma trama pro Travis, né? Que desde o primeiro episódio da minha temporada ele só foi aquele cara lá, o paizinho, que quer cuidar da família e tal, e tudo mais. Na segunda temporada ele só foi o cara que consertou o barco. E ele tá sendo, cara, tá sendo o personagem mais escroto do mundo, tá sendo o personagem mais inútil, mais merda, sacou? Mas finalmente ele teve uma trama, que é a questão do filho ser meio psicopata e tal. Foi maneiro. E junto a isso, né, essa revelação de que o filho tava tomando atitudes inadequadas, teve o autoconhecimento de que o Travis não é um bom pai, que ele precisa ajudar o filho. E aí o autoconhecimento pode gerar mudanças no próprio Travis. Então o Travis, ele tá entendendo agora que ele precisa mudar. Mas anteriormente ele é um merda, sacou? Ele continua sendo meio bosta. Mas eu gostei da atitude inadequada e impulsiva do Chris de ameaçar uma criança com uma arma de fogo, né? Uma coisa meio diferente, né? Que impulsionou a evolução do personagem. E junto a isso, com o Chris falando, eu tô confuso e e o Travis falando, eu preciso te ajudar, mostrou um resumo geral dos dois personagens. Eles são completos, eles são um bando de idiotas. Sim, eles são idiotas, sério. O moleque tá meio confuso, beleza, né? O Travis tem que ajudar, tudo bem, mas custa alguma coisa o Chris ir até a Madison e pedir desculpas, ir até a Alicia e explicar que ele tá confuso. Não, ele quer andar pelo mato, matando criança. Tipo, caralho, cara, são dois retardados, simplesmente isso. Enfim, tem um lance meio estranho essa tramazinha dele, mas tá lá, vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. Agora, vamos falar do Salazar, que foi o personagem que mais se destacou nesse episódio, principalmente se aprofundando na questão da própria loucura, né? Ele ouvindo coisas, tendo toda uma complexidade do passado dele, de usar arma de fogo pra matar alguém, lá no Rio cheio de gente morta, sendo a primeira vítima e tal. Foi bonito, foi maneiro, foi legal. E teve toda uma relação com os últimos episódios, com as alucinações dele, de começar a ouvir coisas e tal. E assim, foi legal pra caramba. E assim, já o que mais chamou a atenção em relação a esse personagem foi a finalização do episódio, né? Que assim, eu acho que representou a morte dele, né? Ele morreu, mas a maneira que ele morreu foi foda pra caramba. Foi muito maneiro, muito bem feito, foi simbólico a parada, com os zumbis se transformando em humanos e tal. E junto a isso, eu preciso dizer uma coisa, a finalização da história dele foi foda. Agora, o desenvolvimento, sabe, da parte, da metade da história dele, eu acho que não foi tão agradável assim. A questão das alucinações foi jogado, simplesmente jogado em cima dele, e não tem um ponto de origem aquilo na primeira temporada, né? Não tem uma construção muito presa, assim, foi uma coisa mais solta, né? Vamos fazer ele ficar maluco do nada, né? Uma coisa meio estranha, mas a finalização foi muito maneira, muito bonita. E foi foda. Adeus, Daniel. Agora, o ponto-chave do episódio foi a divisão do grupo, né? Que o Nick ficou com os zumbis, a Alicia e companhia ficou lá com o Strange indo pra Abigail, provavelmente, e o Travis e o Chris ficaram lá perto da colina. Então o grupo se dividiu, esse é o ponto importante, representando o gancho do episódio, e tudo pegou fogo. Foi isso, né? Eu acho que foi até uma possível referência ao celeiro com os da Sofia, né? Que tudo pegando fogo no final da temporada, mas eu vou comentar isso nos próximos vídeos. Mas de forma geral o episódio foi bastante agradável, e como nota vai ser uma nota 8. Eu acho que poderia ser bem melhor em alguns pontos, mas de forma geral foi bem agradável. Então, nota 8, se você acha que a nota deveria ser mais, você pode comentar bastante nos comentários. Quando você pode no canal, compartilhar o vídeo, assim o canal crescer. Então, esse foi o que vocês tenham gostado. Foco, se para o próximo vídeo. Valeu!